Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja AXA, onde o Senhor é o nosso rochedo. Hoje, no culto de ensinamento bíblico, estaremos tratando de um assunto onde muitos se questionam e perguntam: o temor sobre a morte. E eu quero começar com uma pergunta: aonde estão os mortos agora? O tema com base bíblica se encontra no livro de Jó, capítulo 14, verso de número 14, que está escrito assim: morrendo o homem, viverá? Tornará a viver? Esta é uma pergunta onde juntos nós iremos estudarmos a palavra do Senhor e aprendermos junto com o nosso Deus. Você lembra de Jó? A vida dele em relação à sua enfermidade que padeceu? Tão terrível era o seu sofrimento físico que Jó começou a olhar a morte como uma possibilidade. Na primeira parte, Jó pergunta se a vida de uma pessoa na terra é tudo o que existia. Não é encorajador ler apenas a pergunta. Esse versículo é muito mais profundo. Então vem comigo neste aprendizado hoje da palavra do Senhor. Mas havia uma resposta no restante do versículo. Jó percebeu que passaria por uma mudança ao morrer. Ele estava consciente do controle que Deus tinha sobre o tempo designado de sua morte e que essa mudança iria acontecer. Jó não falou o que viria depois da morte. Em Lucas capítulo 16, versículo de número 22 ao 26, Jesus não apresentou um quadro tridimensional do destino do homem depois da morte, mas deu vários pontos positivos. Primeiro, as pessoas justas viverão felizes. Os injustos terão que sofrer. Seus destinos já estão ordenados. Paulo não deu muito detalhe também sobre o seu escrito. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 6 ao 9, Paulo teve uma visão do céu. Deus não lhe permitiu falar do que ele viu. Paulo esclareceu que a morte não é o fim. Olha que coisa maravilhosa. A morte não é o fim. Então, após a morte, temos um caminho. Louvado seja Deus por isso. Para o crente, é simplesmente uma mudança do nosso corpo físico para a presença de Deus. Ainda que saibamos como uma pessoa muda após a morte, a Bíblia indica que as pessoas se reconhecerão umas às outras. No livro de Lucas, capítulo 26, versículo 27 e 28. Jesus descreveu um desejo do homem atormentado de voltar aos seus irmãos, ainda vivos, a fim de adverti-los sobre o seu destino após a morte. Interessante isso, né? O rei Davi, ele também nos deixou algo para pensarmos. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 21, ele descreve
a resposta de Davi quando perdeu seu filho. Acompanhe comigo. Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Davi olhou além da sua própria morte. Há um tempo em que seria reunido ao filho. Ele acreditava que reconheceria o filho quando o visse. Mas afinal, todos nós prestaremos contas. Nós iremos um dia prestarmos conta ao nosso Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Diga-se de passagem, todos prestarão contas. Desde a queda do homem, ninguém teve podido viver em perfeita justiça, com exceção do nosso Salvador Jesus Cristo. Não importa quanto você teve, ou como você viveu, ou se a sua vida foi boa, ou se a sua vida foi ruim, todos nós iremos pecar. Imagine como seria se todos os seus erros que você cometeu estivesse registrado e nunca pudesse se apagar. Você não ficaria muito satisfeito. Os resultados seriam alarmantes. Apesar disso, o ser humano terá que se apresentar diante de Deus e prestaremos conta de nossa ação enquanto vivermos nesta terra. Todo joelho se dobrará ao Senhor. Não tem como nós negarmos. Nós sabemos que um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo nesta terra. Mas a Bíblia também, ela nos orienta que os destinos já foram ordenados. Olha que interessante. No livro de Hebreus, capítulo de número 20, capítulo de número 9, versículo de número 27, está escrito: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Então nós iremos passar este período na qual nós vivemos nesta terra para decidirmos qual destino nós iremos seguir. É bem verdade que no livro de João, capítulo 14, verso de número 6, Jesus deixou bem claro, onde ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele já ratificou a vida desde que você esteja no caminho, desde que você esteja na verdade. E a sua palavra é verdade. Jó, então, ele mencionou que se vive um tempo designado. Hebreus diz que está ordenado que se morra apenas uma vez. Deus lhe deu a capacidade de tomar uma decisão. Mas com a morte, termina todas as opções. O livro de contas se fecha e você decidiu qual será o seu destino. A única atividade que resta, como diz em Romanos capítulo 14, verso de número 12, é contar a Deus por que você
tomou a decisão que tomou. Está escrito assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós iremos prestar conta. Então é importante você que está vendo este vídeo se firmar na palavra do Senhor, se entregar à sua vontade, ao seu desejo. No livro de Romanos, capítulo de número 12, também está escrito que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Então Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para os seres humanos. Então, após a morte, há algo ainda maior a ser revelado. E aqueles que esperam em Cristo estão com seus corações alegres para que isso aconteça. E isso é maravilhoso, porque não havia perspectiva de vida, nós não tínhamos como se apresentarmos diante de Deus depois que Adão pecou no jardim. Nós estávamos mortos espiritualmente e sem perspectiva, mas havia um sacrifício que já estava sendo encaminhado para que nós pudéssemos termos comunhão com nosso Pai, Deus. Louvado seja Deus por isso. Então há vitória sobre a morte. A morte é a separação, na qual muitos que estão vendo esse vídeo já passou por este momento. Quando nós enterramos a um ente querido, nós percebemos que ali houve então uma separação. E esta separação, nós teremos que conviver com esta dor da separação. Mas Cristo, ele iria nos trazer a vitória. Ele iria nos dar uma bênção maior. É por isso que Paulo, ele enfatizava claramente e ele sabia que o melhor estava por vir. Ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que iria estar com Cristo. Então, para ele a morte era ganho. Ele estava com seu coração ligado no céu. Como é bom poder termos esta confiança. O nosso coração está ligado no céu. As nossas perspectivas é a nova Jerusalém, a mansão celestial. Algo que Cristo preparou para nós e também deixou o caminho aberto para aqueles que o amam e desejam segui-lo. Então, sem o sacrifício, todos os seres humanos enfrentariam a morte juntamente com o juízo de Deus. Olha o que está escrito. E quanto isto, que é incorruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória com Cristo Jesus. Então Cristo, ele precisou trazer a vitória para a sua igreja. Ele foi o sacrifício absoluto, suficiente, para que nós, ainda pecadores, pudesse ter uma nova perspectiva após a morte. E isto é maravilhoso, poder estarmos guardados em Cristo Jesus, um dia estar na presença do nosso Deus, contemplar a sua face, olhar para Ele e dizer: valeu a pena nos guardar nesta terra da peregrinação, neste momento tão rápido que se passa em nossas vidas.
nascemos, crescemos, amadurecemos e envelhecemos. Tudo muito rápido. Mas tem uma notícia boa para você, meu irmão, para você, minha irmã. Após a morte, não é o fim. Você tem a capacidade de se decidir se estará na presença do Senhor ou se estará atormentado, como o texto na qual já nós nos referimos anteriormente. Então Paulo, quando ele escreve este versículo, que tragada foi a morte na vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo estava esperando o arrebatamento da igreja, aonde o arrebatamento transformaria o nosso último estado físico como cristão a um corpo glorioso, restaurado e imortal. Que coisa maravilhosa é isso! Mas tudo isso só aconteceu porque Cristo nos deu esta vitória. Mediante o sangue de Cristo, os cristãos estarão diante de Deus para receber sua recompensa. Não uma sentença, como o mundo. Não. Nós receberemos uma recompensa por tudo aquilo que você fez, por tudo aquilo que você desenvolveu no seu chamado, no seu ministério, nas suas atribuições como servos de Deus. Deus, ele nos presenteará. Isto é maravilhoso. Isto é além do que nós possamos imaginar. Nós seremos revestidos de imortalidade, de corpos perfeitos. A morte será derrotada de uma vez para sempre. No livro de Apocalipse, capítulo 21, está escrito: não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, haverá a presença do Senhor. Paulo expressou de como via a vida. Vemos como espelho, de maneira obscura ou como enigma. Mas virá o dia em que não haverá morte, onde os servos de Deus serão eternamente felizes. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que te fez parar. Eu não sei quais foram as lutas que tirou em teu coração esta alegria. Mas eu quero te dizer, vai valer a pena. Se reconcilie com o Senhor, peça força a Ele. Ele é poderoso, Ele te ama, Ele tem algo a realizar na tua vida. Ele ainda entra nas casas, Ele transforma o coração duro em um coração de adorador. Então você que está vendo este vídeo, morrendo o homem, tornará a viver? A morte é dura. Se nós nos depararmos com esta palavra, nós vamos nos entristecer. Mas se nós olharmos para Cristo, nós nos alegraremos, porque não é o fim, é algo maior, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural. Então eu quero convidar você, neste momento, a fazer uma oração comigo. Eu não sei
se você está na presença do Senhor. Eu não sei se você saiu da presença do Senhor, mas eu quero orar com você em nome de Jesus. Una meu coração ao seu neste momento. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe pedir a favor destas vidas que estarão assistindo este vídeo. É evidente que a Bíblia traz outras referências após a morte, mas foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor dê força a essa pessoa, que o Senhor visite essa pessoa neste exato momento e que ela venha se decidir por Cristo Jesus. Os nossos pecados já estão perdoados, porque existe uma cruz. As nossas iniquidades já estão perdoadas, porque está lançado no mar do esquecimento. Então, Deus, visita, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada um que vir este vídeo e põe diante da tua presença, que eles possam viver com seu coração alegre e radiante, que eles possam verdadeiramente viver a tua vontade. Eu repreendo toda potestade, eu repreendo todo o trabalhar do maligno. Eu agora, neste momento, eu decreto a falência na mente das pessoas e que o Senhor venha dar a vitória. Revista no Senhor, aleluia, das tuas armas, para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você que viu este vídeo. Se você precisar de oração, mande para nós que estaremos orando por você. Nós estamos numa luta dentro do nosso país, mas nós somos a igreja gloriosa, a noiva de Cristo. E nós acreditamos na vitória. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.